A pior coisa é que no mundo da moda tem uma questão muito chata que é hierarquia. Então, se você começa de baixo, você não tem muita moral. E aí você tem que engolir muito sapo. É assim, de machismo quanto marca, é mais assim, eu dizer que eu tenho minha própria marca, eu faço tudo só, e alguns homens não acharem que eu sou capaz, né, por ser uma mulher. É como a gente falou, é provar que você sabe, a gente prova diariamente que a gente sabe fazer uma coisa, né. Nas situações específicas onde você encontra esses homens héteros trabalhando, existe muito, assim. É como se fosse, assim, como se eles aproveitassem dessa situação, né, um ambiente que é majoritariamente feminino e acontece, principalmente quando envolve relações de poder, né? Porque geralmente essas pessoas estão assim não envolvidas com moda diretamente, mas estão na parte administrativa, agenciando, então acaba sempre tendo meio que essa relação de poder também. Eu acho que é justamente, tem muita gente que já comentou comigo em relação a fazer sexo, essas coisas assim, para poder se encaixar em algum lugar. Né? Isso aí mesmo é uma coisa que eu acho feio, inclusive, que você está se aproveitando de uma pessoa e acho que às vezes é uma pessoa ou por necessidade ou realmente porque quer, tem algum lugar, algum cargo, não sei, acaba indo, né? Se sujeitando a isso. A gente é obrigada, muitas meninas são obrigadas a passar por certas situações, porque como você está naquele meio, você não pode chegar e simplesmente, sabe, dizer, vá e pronto. A gente tinha que saber sair com jeitinho daquela situação. E é muito frustrante essa sensação de você não poder fazer nada, ver que aquilo está acontecendo, não só comigo, mas com outras pessoas, e você não ter o poder de parar aquilo. Porque é uma coisa que é mundialmente já muito vivida isso. Então, você não tem como parar isso. Você fica sem voz, parece que você não tem voz ativa para tomar uma atitude e poder sair daquilo. O corpo, com certeza, está sobre essas influências do capitalismo e do machismo. As mulheres acabam sendo pressionadas para se enquadrarem num padrão que os homens e a economia dita. Então, se está sendo viável as mulheres serem magras, se está sendo excitante para os homens, então vai ser o padrão que a gente vai ser meio que imposta a isso. É um símbolo de beleza para eles, né? Uma parte ruim de ser musa é que as pessoas lhe olham de uma forma diferente. Porque geralmente, não, porque musa é muito quenga, muito não sei o quê. As pessoas não gostam muito, acham que é uma profissão, uma coisa bem feia de se fazer, né? Geralmente eles não gostam muito quando a menina vira uma musa. Eu acho que quando você é mulher, você vai passar por isso, só vai mudar o nível. A maioria deles vem sempre no sentido assim, não, porque eu sou melhor nisso. Né? Não, porque meu cargo é melhor nisso, eu trabalho com X coisa que, por lógica do mercado e da sociedade, é melhor do que a minha e eu sou desfavorecida por isso. O machismo ainda está ganhando nesse mundo e isso é um absurdo, porque acho que as mulheres ganharam tantas coisas, sabe? Já travaram tantas batalhas e ganharam. E acho que eu, como Miss, ou como musa, ou como modelo, eu quero poder falar, sabe? Eu quero poder dizer que não é que tem que ser assim, pronto. Você pode mudar.
vez eu estava trabalhando no desfile, na parte de produção de camarim, e nesse mesmo desfile estava tocando uma banda muito famosa aqui no Brasil, e o vocalista da banda entrou no camarim sem qualquer aviso. E assim, ele começou a assediar algumas pessoas, ele estava aparentemente bêbado, possivelmente pode ter usado outras drogas também, e ele tinha uma espécie de, não sei se empresário, assessor, não sei exatamente o que era, mas que era babá dele, falando em termos práticos, meio que tentava parar algumas coisas que ele fazia. E eu estava trabalhando e ele chegou por trás e foi como se diz popularmente, eu fui encoxada, né? Levei um susto e quando olhei para trás ele meio que deu um beijo assim aqui, bem perto entre a minha boca e a minha bochecha, e é uma coisa que foi muito naturalizada e algumas mulheres, inclusive, que estavam lá riram. E eu, sinceramente, também não... Na hora foi uma coisa que eu nem pensei em denunciar ou levar adiante, estava tão preocupada com o tempo e com a correria que você acaba meio que se desligando, né? A modelo nova-iorquina Cameron Russell, de 30 anos, que trabalhou para a agência Elite e desfilou para grandes nomes da moda como Chanel e Victoria's Secret, lançou uma convocação para compartilhar histórias de assédio sexual com a hashtag Meu Trabalho Não Deveria Incluir Abuso. Tratam-se, sobretudo, de fotógrafos e estilistas que abusaram ou tentaram abusar sexualmente de suas modelos, a maioria mulheres, às vezes menores de idade, mas também alguns homens, até mesmo chegando a assegurar que isso fazia parte do trabalho. The Time massaged my shoulders and told me I was jailbait and I had never been touched by a man before, so I wondered, is this what it's supposed to be like? When told me they wouldn't book me because I was a virgin. Um rapaz bem mais velho, assim, saiu de dentro de um banco, me abordou na rua, dizendo que eu tinha super jeito para modelo, sendo que eu estranhei, porque naquele dia eu estava super desarrumada, cansada, estava correndo, suada. E eu acho que não é assim que o tipo de abordagem, né? E a empresa dele estava com a camisa que eu fui procurar, não achei nada na internet, uma coisa super estranha, né? Mas aí eu queria ver o que é que ele queria falar, né? O que é que ele tinha a dizer. E aí ele começou a dizer que eu tinha jeito, que queria me levar no estúdio fotográfico de um amigo dele. Chegou lá, ele pediu para eu ficar falando a palavra shampoo, gemendo, ficou querendo pegar nas minhas partes, dizendo que eu tinha jeito, sexy, essas coisas. E aí foi isso, né? Então depois disso eu fui até na polícia, inclusive. Eu era menor na época, eu tinha 16 anos, se eu não me engano, 15. Mas foi isso. A parte ruim da parte de modelo é mais quando essas coisas acontecem mais virtualmente, não é tão presente cara a cara. E aí as pessoas mandam mensagem, direct, ou WhatsApp, ou fazem uma ligação. Aí recentemente apareceu inclusive uma proposta, eu disse, não, vamos para tal lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, te pago 50 mil reais por uma noite, minha gente, é uma noite. Eu já senti assim, daquela, como eu falei, olhadas, né? De alguns, sei lá, alguns vendedores, sabe? Vou ajudar, mas você sabe que é uma ajuda que se rolar segunda intenção para eles é melhor ainda. Diretamente, bem explícito, não. Mas você, quando você tem uma visão mais crítica da coisa, né? Às vezes, várias mulheres passam por isso e não entendem, sei lá, não, sabe? Não tem esse conhecimento. Mas quando você começa a ter essa visão crítica, aí tu já começa, opa, tem alguma coisa errada, né? Tá tratando bem, mas não é só por tratar bem com a educação, tá com a malícia. Aí, às vezes, pega meu WhatsApp, qualquer coisa você fala comigo, mas você entende que às vezes no WhatsApp por querer lhe ajudar, mas sim para querer ter um contato com você. Você sente que você tem que se restringir um pouco quando você vai falar com os homens para não dar a entender. Então, você se limita muito. E eu acabo ficando mais fechada nos sets para não dar essa ideia, né? Essa liberdade. E aí eu acabo ficando com medo de passar isso. E aí não me relaciono tanto normalmente quando estou em set.
Eu nunca tive questões com professores, por exemplo, mas a gente sabe que existe, a gente vê em faculdade, É uma coisa que é meio abafada, você não vê muito em mídia, mas a gente que conhece outras meninas de universidade, faculdade, a gente sabe que existe. Então, assim, eu tenho uma conhecida minha, uma da faculdade, uma colega minha, que ela disse que quando ela estava na faculdade, o professor passou por ela e alisou o glúteo dela, a bunda dela. Então, assim, ela recorreu, ela foi na coordenação e eles simplesmente meio que acharam que ela era uma louca e não resolveram. Até hoje ele está lá, está ensinando várias outras meninas e está lá. Simplesmente. Então, assim, como eu falei, é você provar diariamente uma coisa que está explícita, todo mundo sabe, mas ninguém quer ver. Eu não sei se é comum em qualquer tipo de evento, porque, como eu disse, por eu não ter um interesse tão grande por essa área de produção de eventos, eu não tenho muitas experiências. Mas eu acredito que sim, porque esse evento era um evento grande, envolvia muitas pessoas famosas e conhecidas, desde os modelos, aos músicos, à equipe de produção. Então, eu arriscaria dizer que num evento onde haja menos repercussão e as pessoas sejam menos conhecidas, aconteça ainda mais essas questões de abuso de poder, de opressão, e que isso acabe ficando também mais abafado, né? Você sabe o que é o Book House? Além dos eventos, dos desfiles, a modelo acompanha o executivo para algo mais. Eu não sou garota de programa. Mas quem está dizendo isso? Essa pessoa, quando eu estava no evento, ela pegou um cartão assim e colocou um valor de R$500 e eu fiquei sem entender. E fiquei calada. Aí depois ele foi, riscou e colocou um de 800. Aí eu fiz, o que é isso? Ele, não é o dono da empresa, alguém da empresa que está querendo sair contigo, jantar. Sendo que eu não sei segundo as intenções, né? Provavelmente era alguma coisa. Então eu disse a ele que eu não estava ali porque eu precisava, que eu estava substituindo uma pessoa e mesmo que eu estivesse precisando, eu não ia me submeter a isso porque profissionalismo é diferente das coisas que ele estava querendo de mim. E que ele tivesse um pouco mais de respeito com as pessoas, né? Porque nem todo mundo é da forma que ele espera que seja, né? Principalmente porque eu estava trabalhando e não usando meu corpo para outras coisas. O Book Rosa, ele realmente existe. Não é uma coisa que a TV ou a mídia está impondo à sociedade, não. É uma coisa que realmente existe, que as meninas realmente fazem. E em concurso acontece muito isso. Recentemente, uma pessoa me chamou para ser aclamada já, Miss Pernambuco, não ia ter concurso nem nada. Eu fiz, nossa, tá muito fácil, muito bom para ser verdade. O que é que tem por debaixo dos panos? E aí, não, vai precisar fazer isso, isso e isso. Você vai, viaja, fica com uma pessoa e ganha. Teve um filme que eu fiz que inclusive, eixo Rio-São Paulo, que o diretor, ele simplesmente só gritava com mulheres. Assim, você quando tá de fora ou quando você é um homem, você não percebe isso, mas eu fui notando. A cada dia de gravação, eu fui notando que ele só gritava com mulher. E quando um homem falava com ele, tipo, quando ele aumentava um pouco de voz para um homem e o homem já se posicionava, no instante ele ficava mansinho. Já teve situação desse mesmo diretor gritar com a figurinista, bater a cadeira e encher o peito para cima dela e mandando ela se fuder. Isso no cinema é uma falta de respeito incrível. Eu disse para ela pegar o avião, estava sendo gravado aqui, disse para ela pegar o avião e voltar para o Rio de Janeiro. Então, quando ele gritou com ela, foi na frente de todo mundo, mas para pedir desculpa. Depois que ele viu a merda que ele tinha feito. Para pedir desculpa, ele chamou ela no cantinho. A moda hoje ainda é muito machista, sabe? Acredito que tem muitos projetos já em prol da mulher, a mulher moderna, a mulher que pode tudo, mas o mundo ainda é muito machista.
Eu vejo que muita coisa mudou. Antes realmente você não via muita opção para a diversidade, né? Havia uma padronização muito maior de corpos e tudo isso. Agora eu acho que já tem uma abertura muito maior, porque as próprias pessoas começaram a reclamar, né? E abrir esse espaço. Acho que ano passado, na verdade, 2017, que eu tive a necessidade de abranger, porque assim, na minha marca mesmo eu faço roupa sob medida e roupa para coleção, que eu estou até desenvolvendo uma. Mas as t-shirts mesmo, eu queria, sabe, eu tenho um posicionamento político, social, e eu queria demonstrar isso, eu não sabia como. Eu fiz, porque já que eu estou na moda, então eu vou fazer nas camisas mesmo, as estampas autorais. E eu não queria fazer uma estampa só por ser estampa, eu queria que tivesse alguma coisa a ver comigo, mas que também fosse política, fosse social, sabe, fosse alguma coisa que pudesse ser protesto também. Eu acho que a moda, a partir do momento que ela é feita por mulheres, ela é uma ferramenta política. Então você tem o poder de se posicionar, sabe? Tanto fazendo roupas que respeitem as mulheres, não digo de não ter decote ou algo assim, mas não objetificar. E também quando você é posta para vestir personagens. Como é que você quer retratar essa mulher num filme? Então, você quer retratar ela humilhando ela? Você quer valorizar a personagem, mesmo ela sendo pode ser uma prostituta, uma empresária, uma executiva, você pode vestir com respeito, sim, e falar, não, ela vai se portar assim, ela vai se vestir assim porque é a personagem, não é porque o diretor está pedindo que ela se vista de um jeito. A gente está fazendo figurino, então a gente tem que se botar no papel do personagem. A gente, quando era criança, a gente não via essa representatividade, a gente via a mulher negra, por exemplo, mas sempre como empregada doméstica, não desmerecendo uma profissão, mas é aquele estereótipo, né? E quando a gente consegue ver outras pessoas, outras mulheres, né, ocupando cargos que a gente nunca viu, a gente se sente representada. Então aí você vê que você não está falando só para você está mostrando para outras mulheres que sim, você, sabe, está sendo representada, você está tendo voz. Isso que é importante para mim, sabe, é você saber que você não está olhando só para o seu umbigo, né? Você está olhando para toda a sua volta e querendo uma inclusão, né? Porque eu me sinto representada agora e nada mais justo do que eu fazer com que outras pessoas se sintam também. Eu acho que quando você está começando no mundo da moda, você sim vai ter que engolir alguns sapos, mas eu acho que se posicionar, se defender, não... É importante, sabe? Se você deixar certas pessoas te humilharem na frente de outras pessoas, então é um caminho que você vai seguir que não está sendo bom para você, sabe? Então acho que, acima de tudo, você tem que ter o seu amor próprio, você tem que exigir seu respeito, mesmo você sendo uma camareira num filme. E eu acho que a gente tem esse medo de se posicionar, mas a gente tem que fazer isso pelo bem da gente e pelo bem de outras mulheres. Tem algumas coisas que me marcam, né, negativamente sobre o machismo, sim, né, algumas atitudes, mas assim, eu sempre inverto isso para coisas boas, né. Machismo até dentro de casa a gente tem, né, claro que são coisas que pesam para você, quanto pessoa, quanto marca, mas eu nunca levei isso no ponto negativo, em sentido assim, poxa, eu nunca baixei a cabeça por isso, não, pelo contrário, eu luto diariamente, então é por isso que eu estou sempre criando estampa, tendo esse discurso mesmo, porque se eu me calar, se eu não lutar, sabe, fica complicado. A gente tem que fazer por nós e pelas outras pessoas, né? E como meu foco são trabalhar com mulheres, nada mais justo do que eu lutar por mim e por elas.